nós estamos diante de uma bem-aventurança que vai de encontro com o que o mundo acredita, com tudo que o mundo entende sobre ser manso. Para o mundo, irmãos, ser manso, segundo o dicionário da língua portuguesa, ser manso é um adjetivo que indica pessoas que são calmas, pessoas que são dóceis, pessoas que são gentis, pessoas que são tranquilas, pessoas que são fáceis de lidar e que são tranquilas na sua maneira de falar e de agir. É essa a perspectiva que o mundo tem, mas essa não é a perspectiva do que Cristo quer nos ensinar. Por isso o mundo rejeita os valores do reino de Deus. Por isso o mundo deixa de lado a vontade do Pai. Contudo, precisamos entender, irmãos, que aqueles que buscam viver nessa perspectiva colocada, inclusive pelo dicionário, que tentam viver dessa forma ética e dessa forma social agradável, há uma diferença muito grande entre o que eles falam e o que eles fazem. Há uma diferença imensa em um mundo de separação muito grande entre falar e praticar. Por exemplo, os judeus, eles queriam que o povo fosse manso. O povo vivesse dessa forma, bem-aventurados os mansos. Mas o que é que eles entendiam de manso? Eles entendiam que aquele que governaria eles não poderia ser um manso, não poderia ser humilde e muito menos poderia ser uma pessoa fraca. Por isso o que eles queriam era um rei que pudessem governá-los com poder, que pudessem governá-los com glória. O que eles gostariam de um rei que os levassem pelo poder militar a tomar tudo, a governar todas as coisas, a dominar todas as coisas. Eles não aceitariam e jamais aceitariam uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Por isso, a crise dos judeus com Cristo Jesus. Quem é este que chama o povo a ser manso? O que nós queremos é um povo pronto para guerrear. Quem é este que chama o povo para viver de forma pacífica? O que nós queremos é, por meio do poderio militar, governar tudo e ter todos sob o nosso controle. Por isso eles rejeitam Cristo, rejeitam esse Messias que foi morto numa cruz. Esse Messias que foi, como nós falamos ontem, colocado como maldito no madeiro, porque aquele que morresse pelo madeiro seria considerado maldito. Ele foi contado entre os piores dos pecadores, os piores dos bandidos. Em outras palavras, os judeus, eles não queriam esse rei. Eles queriam um rei que destruísse Roma. Eles queriam um rei que tivesse todo o poder e governasse sobre todas as coisas. Jamais eles gostariam de um rei como Cristo veio, que foi destruído pelos poderes humanos, que foi contado com os malfeitores. Jamais eles gostariam de um rei que foi tido como, Isaías 53 nos mostra, como o servo sofredor. Essa perspectiva de ser manso para os judeus, olhando para Cristo, era algo antagônico ao que eles queriam como um rei sobre a vida deles, sobre o governo deles e sobre toda a história deles. Por isso que ser manso para eles é algo antagônico ao que eles gostariam. Na sua forma de falar é muito fácil. Vamos ser mansos, vamos ser gentis, vamos ser agradáveis, vamos ser calmos, vamos ser controlados, tranquilos. Mas na prática o que eles gostariam não era nada disso. Era de um rei que com sua mão forte e poderosa pudesse tomar todo o poder, pudesse destruir Roma. Mas esse não era o tipo de mansidão ao qual Cristo estava falando. E muito menos o tipo de mansidão ao qual o dicionário coloca-nos na sua perspectiva para a nossa vida. Talvez você pergunte qual é a mansidão que Cristo quer nos ensinar. Qual é a mansidão a qual Cristo quer falar ao nosso coração. Queridos irmãos, ser manso, conforme o ensino de Cristo, não é possuir um temperamento calmo e um temperamento tranquilo. Existem muitas pessoas que parecem ser mansas, que possuem um temperamento tranquilo, que possuem um temperamento calmo, mas que por dentro estão explodindo. E em uma oportunidade vão revelar quem são. Permita-me contar uma história, a qual vocês já ouviram, com certeza. Alguém um dia perguntou para minha esposa: seu esposo é muito calmo, não é? E ela olhou, deu um sorriso e disse: não, ele é controlado.
Eu achei uma das melhores definições sobre a minha vida. Alguém poderia dizer, o senhor, na perspectiva do dicionário, o senhor é um homem manso. O senhor é um homem calmo. É porque você não me conhece. É porque você não sabe o que passa na minha mente. E nem queira. Com isso também não quero lhe assustar. Mas eu sou pecador igual a você. Eu tenho raiva, tristezas, iguaizinhos a você. Sexta-feira eu estava andando de carro com o Felipe. E estanquei o carro várias vezes. E Felipe disse, pastor, tenha calma, calma. Mas por dentro eu estava com vontade de dizer, passa por cima. Passa, quer vender a buzina. Mas a gente não faz. Eu estou revelando o velho homem. Sabe, o senhor é calmo, o senhor é manso. Não, eu sou controlado. Mas o que de fato me controla? Cristo está nos falando sobre ter um temperamento não controlado pelas nossas próprias forças. Ser manso não é ser tranquilo, ser calmo. Ser manso também não significa, irmãos, ter falta de firmeza no caráter. Ou quem sabe ter um caráter frágil, um caráter de uma pessoa fraca. Não é isso. O que o Senhor está nos chamando a compreender, irmãos, é que caminhar em mansidão não é ser covarde ou fraco emocionalmente, nem é muito menos falta de convicção de ser simpático ou de ter empatia pelo próximo. O Senhor está nos chamando para compreender que ser manso, queridos irmãos, é ser conforme Cristo. Ele mesmo disse, eu sou manso e suave, aprendei de mim. Mas Ele quer nos ensinar aqui, primeiro, o que significa não ser manso. E nós precisamos caminhar um pouco nessa perspectiva, para depois entender de forma mais clara o que é ser manso. Queridos irmãos, quando Cristo está nos chamando para ser manso ou ser humilde, Ele está nos dizendo, olha, ser manso não é ser mole, não é ficar insensível diante dos problemas. Nós vemos Cristo, Ele era manso, Ele era humilde de coração, mas Ele, quando necessário, usou o chicote. Ele usou o chicote para expulsar as pessoas que estavam no templo, fazendo da casa do Senhor um comércio. Como diz nas Escrituras, para tirar os vendilhões do templo. Ele teve coragem, irmãos, para expulsar cada um. E aquele que é manso teve coragem para morrer na cruz em nosso lugar. Então, ser manso não é insensibilidade. Ser manso, irmãos, não é estar além ou aquém dos problemas dos outros. Pelo contrário, o manso e humilde de coração, Cristo, quando necessário ser forte, Ele foi. Mas quando necessário morrer por nós, Ele morreu. Outra perspectiva, ser manso não significa tentar agradar a gregos e a troianos. Ser manso não significa ser neutro, viver sem cor, viver sem sabor, viver sem opinião própria. O nosso Cristo, Ele nos mostrou como ter opinião. O nosso Cristo, Ele nos ensinou a lidar com toda e qualquer circunstância, com toda e qualquer adversidade. E quando suas opiniões eram contrárias à sociedade, Ele não negociava suas opiniões. Ele não negociava os seus valores. Ele não negociava a vontade do Pai que o enviou à terra. Os judeus esperavam Cristo como um grande guerreiro. Os judeus esperavam Cristo como aquele que iria tomar o poder de Roma, e iria fazer de Israel uma grande nação, e eles iriam governar, e todos se dobrariam sobre Israel. Mas interessante, irmãos, Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Cristo foi para a cruz, e para os judeus, eles não aceitariam em hipótese nenhuma um rei fraco, morto, pelas mãos do poder de Roma, humilhado na cruz do Calvário, tido como um malfeitor mediante os malfeitores. Os judeus nunca aceitariam um Jesus, aos olhos humanos, fraco e humilhado. Mas esse Jesus, queridos irmãos, foi manso. E Ele não tentou agradar a gregos e a troianos. Ele veio agradar ao Pai. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso desejo, a nossa vontade e a nossa vida tem que ser igual a Cristo. Ele não está aqui no Sermão do Monte tratando sobre temperamentos. Ele não está te chamando para tomar ingredientes para viver de uma forma feliz. Ele está mostrando, eu sou a verdadeira felicidade, como Paulo vai nos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele vai nos mostrar que Ele é o cumprimento de cada ponto do Sermão do Monte, e Ele nos mostra que para você ser manso, você precisa olhar para Ele e ser igual a Ele. Por isso, queridos irmãos, não queira agradar a gregos e a troianos.
Não queira agradar, queridos, as pessoas desse mundo que nos levam, muitas vezes, a andar na contramão de Cristo. No dia que você for chamado a ter que optar entre a vontade de Cristo e a vontade do mundo, ou a vontade de Cristo e a sua própria vontade, não queira agradar a si mesmo, ou agradar aos outros. Você nasceu e foi criado para agradar o Senhor, para glorificar o Senhor. Nós acabamos de cantar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Esse é o propósito para o qual nós somos criados. E outra, a vida só vai ter sabor, a vida só vai ter cor, a vida só vai ter verdadeira felicidade quando você viver para agradar a Cristo. Por isso, ser manso não significa ter que agradar a todos, ter uma vida sem cor, sem saber e sem opinião própria. Você precisa ter a verdadeira opinião, e a verdadeira opinião está na palavra do Senhor. Outra coisa que Cristo quer nos ensinar, ser manso não é ser como um vulcão que está sempre em ebulição por dentro. Às vezes eles não explodem, mas eles vivem cheios de fogo por dentro, esperando só a oportunidade certa para explodir. Por isso que eu disse, olhar para o pastor e dizer assim, o pastor é manso. Não. O pastor é controlado. E daqui a pouco nós vamos entender que ser manso é ser controlado, é ser conduzido. E veja, ser manso, queridos irmãos, não é ser como um vulcão que está sempre em ebulição por dentro. Só precisa de alguma coisa para fazê-lo explodir. Só precisa de um motivo para fazer estourar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é o oposto de mansidão? Sabe? Se você não é manso, você é violento. Mansidão é o oposto de violência e de vingança. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa mansa, ela morreu para si. Ela morreu para a vingança. Ela morreu para a violência. Ela morreu para o prejuízo para si mesmo. Ela morreu para os insultos. Ela morreu para as perdas. Ela morreu para os abusos. Ela morreu para os prazeres desse mundo. Ela vive para os prazeres eternos. A sua alegria não está nas coisas terrenas. Você lembra do Salmo 1 que nós lemos essa noite? Antes a sua lei, o seu prazer estará onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Sabe, queridos irmãos, Cristo, ele é o sumo exemplo de mansidão. A mansidão, queridos irmãos, em palavras miúdas, é justamente estar contrito, quebrantado, rendido ao controle de Cristo. Uma pessoa mansa é uma pessoa que é controlada pelo Senhor. E foi isso que Cristo fez. Pois mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Foi isso que Ele disse aos filipenses. Antes Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a cruz e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele tomou o nosso lugar. Lá no Getsemane, ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Uma pessoa mansa é uma pessoa controlada pelo Pai, pelo Espírito, por Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos, mansidão é estar totalmente e plenamente controlado por Deus. Você precisa viver em mansidão. E agora você talvez pergunte, o que significa então ser manso? Porque o que eu ouvi o que não é ser manso. O que significa ser manso, irmãos? Voltado para o original da palavra. A expressão manso no original significa um animal selvagem que foi adestrado, que foi controlado, que foi tratado, que teve as suas forças controladas pelo seu dono, que foi adestrado pelo seu dono. Você agora consegue compreender, porque eu amo a análise que minha esposa fez de mim? Lá no passado, irmãos, eu era um animal selvagem. Lá no passado, irmãos, eu quase perdi o meu casamento. Porque eu queria ser o homem. E a gente entende homem por machismo. E eu comecei a machucar aquela que eu prometi diante de Deus, dos homens e da sociedade, em amar. Que eu prometi amar. E eu só me dei conta no dia que ela olhou para mim e disse, do jeito que você está caminhando comigo, a gente não vai caminhar. E eu pensava comigo, o que é que eu estou fazendo de errado?
E não quero fazer um culto a Arthur jamais, eu sou pecador igual a cada um de vocês. Eu estou apenas ilustrando o que de fato a palavra nos diz. E eu pensava comigo, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu sou o homem que é o provedor, eu sou o homem que faz tudo, eu sou o homem que ajuda em tudo. E por que eu estou ouvindo isso? É porque eu era pesado de língua, eu era grosso, eu era bruto. Assim como um bisturi que sabe entrar e cortar, manuseado bem, cortar e dissecar um animal, eu era com as minhas palavras. Eu lembro quantas vezes eu fiz a minha esposa chorar por causa das minhas palavras duras. E quando ela olhou para mim e disse isso, eu congelei. Eu tive que olhar no espelho e ver quem eu era. E ao olhar no espelho eu comecei a contemplar o quanto eu estava errado. Eu comecei a contemplar o quanto de machista, o quanto de um homem que não estava refletindo Cristo eu estava vivendo para minha esposa. E naquele exato momento eu caí em si. E a vergonha me tomou. Porque eu comecei a sentir o peso do pecado. Eu prometi a Deus amar, zelar, cuidar, proteger. E o que eu estava fazendo era machucando aquela a quem eu prometi a Deus. Sabe, queridos irmãos, foi quando de fato eu me voltei para Cristo. E eu já era pastor, e não se assuste. A partir do momento que nós nos afastamos 1 milímetro sequer de Cristo, nós revelamos quem nós somos. A partir do momento que nós nos afastamos 1 milímetro sequer da palavra do Senhor, nós revelamos o velho homem, a velha natureza, o velho coração podre. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia, a miséria do nosso coração. Quando nós nos afastamos de Cristo, nós mostramos quem nós somos. Nós mostramos uma miséria que existe dentro de nós. E mesmo sendo quem nós somos, Cristo teve misericórdia. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele tomou a cruz do Calvário em nosso lugar. Mesmo olhando para a miséria do nosso coração. E aí certo dia, eu nunca esqueço essa cena. Estávamos almoçando, o copo cai, e ela olha para mim assustado, porque automaticamente eu daria um sermão. Eu chamaria ela de desatenta. Você não sabe quanto custa um copo? E quando eu olhei para ela, ela olhou para mim assustada e disse, se machucou. Eu nunca esqueço, irmão, só faltou ela colocar a mão no meu pescoço e dizer, você está bem? Eu acho que eu vou chamar um médico. Você não está bem. Eu vi o semblante da minha esposa assustada. E eu olhei para ela e disse, está tudo bem? Está, e eu vou lhe ajudar. Eu não quero falar isso como Arthur, a pessoa maravilhosa. Pelo contrário, irmãos, longe de Cristo eu sou o velho homem perto da minha esposa. Longe de Cristo eu tenho a tendência de machucá-la. Longe de Cristo eu posso falar coisas que podem ferir o coração dela. E se Cristo não me controlar, e se Cristo não domar o que é indomável, ai de mim e ai da minha esposa. O que o Senhor está nos chamando justamente é para essa perspectiva. Essa bem-aventurança está nos dizendo que os nossos instintos não podem controlar a nossa vida. Sabe aquela ideia? É o instinto humano. É o instinto do homem, é o instinto da mulher. Não, você precisa aprender a dominar os seus instintos. E você só vai dominar os seus instintos se você colocá-los diante de Cristo. Sabe, imaginem, irmãos, um animal preso, um animal feroz preso dentro de uma jaula. Somente Cristo pode fazer isso com você e em você. E Ele é aquele, por meio do Espírito Santo, que coloca o cadeado. Porque se Ele não fizer, nós somos como uma besta diante dos nossos. Nós somos indomáveis. Não lembro agora quem foi o teólogo que justamente disse isso. Somente Ele consegue domar o que é indomável. Mas Ele nos doma e nos ensina, queridos irmãos, a aprender a dominar-se. Por isso Ele nos fala lá em Paulo, capítulo 5, fruto do Espírito. O que nós ouvimos bem com o diácono Paulo, domingo passado e retrasado. Quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito? Domínio próprio,
Querido irmão, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque não é do homem natural conseguir o domínio, não é do homem natural viver de forma mansa, não é do homem natural apenas cheio do Espírito Santo, apenas conduzido por Cristo, apenas conduzido e guiado pela mão do Todo-Poderoso, é que nós agimos assim. Ele nos ensina que ser manso descreve humildade, e em outras versões, justamente essa palavra, humildade. Bem-aventurados os humildes. E veja que tanto o versículo 5 quanto o versículo 3 traz a mesma perspectiva. Mansos e humildes. Ele fala sobre a dependência. Para que você haja controlado, você precisa depender. E é justamente a ausência dessa qualidade que a sua ruína está próximo de você. É justamente a ausência desta qualidade de Cristo Jesus e através de Cristo que sua vida está desandando. É justamente por não estar tão perto e dependente dele que você quer tomar decisões que são decisões que vai destruir o seu viver. Toda decisão, queridos irmãos, longe de Cristo é uma decisão trágica. Toda decisão longe de Cristo é uma decisão que nos leva a perder e perderem tudo na nossa história. Ultimamente, nas nossas redes sociais, o que eu tenho visto, e talvez vocês também, principalmente aqueles que mexem na rede social, está sendo umas historinhas, sempre de alguém se apresentando como Satanás. Aí eu vi essa semana, eu e minha esposa, um casal brigando, e a mulher sai, e aí chega outra mulher, e senta do lado dele e diz assim: essa mulher não te entende, você é bom demais, essa mulher não te valoriza, essa mulher não dá o que você merece coisa melhor, você merece ser feliz, você merece sorrir. E aí o rapaz olha para a menina e faz: você tem razão, como é seu nome? Aí ela diz: Satanás. Está rolando um monte de vídeos com várias histórias assim. No final a pessoa diz: sou Satanás. Decisões longe de Cristo são essas. Decisões sem depender de Cristo são essas. Sabe, é justamente pela ausência da mansidão, da humildade, que nós caímos em tentação. Nós podemos olhar para a história. Lembra de um homem chamado Alexandre o Grande? A história dele é esse exemplo, irmãos. Em ataque de ira, de raiva, em meio à bebedeira, ele pega uma lança e mata o seu melhor amigo. Longe de Cristo, as nossas decisões são uma vergonha, porque nós revelamos quem nós somos. Por isso, queridos irmãos, ser humilde em relação aos outros envolve a ausência de maldade e outra, de espírito vingativo. Ser humilde, eu vou repetir, em relação aos outros envolve a ausência de maldade e de espírito vingativo. O Senhor está nos chamando, irmãos, para viver uma vida de mansidão. E viver uma vida de mansidão é entregar a sua vida a Deus. E viver em submissão a Deus. É colocar a sua vontade submissa à vontade do Senhor. É compreender, querido, que Ele tem o melhor para a nossa vida. É compreender que a vontade dEle é melhor para a nossa história. É aceitar o que Ele tem a oferecer a nós. É estar em prontidão para assumir o que Ele queira, ainda que seja uma posição mais baixa. O importante é viver em obediência ao nosso Redentor. Precisamos, irmãos, colocar em termos simples o que é mansidão. E mansidão, ela é a submissão à vontade de Deus. Você pode pensar nessa noite se você está vivendo uma vida de submissão. Sabe como? Se você está colocando a sua vida, seus desejos, suas atitudes, suas ações, seus pensamentos sobre a vontade de Deus. Submissa à vontade de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão é o quê? Submissa à vontade de Deus. Eu não posso tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Eu não posso agir de encontro à vontade de Deus. Ah, não, mas eu vou tomar uma decisão movido pela minha raiva, movido pelo meu sentimento, por ser impulsivo. Ah, eu vou tomar uma decisão porque eu estou chateado, porque eu estou irado. Ah, eu vou tomar uma decisão. Você vai pecar. Tomar decisões movido pelas suas emoções, pare para pensar, te levará a um abismo que chama outro abismo, e assim, nunca para, enquanto você de fato não parar diante de Deus e reconhecer a vontade de Deus.
e ser submisso à vontade de Deus. Mansidão, irmãos, não é algo natural. Não é. Mansidão tem a ver completamente em deixar a nossa vida ser conduzida pelo Espírito de Deus. É entregar a nossa vida para que Deus conduza, guie, ainda que possamos passar por tribulação. Eu lembro que eu contei uma história há muito tempo ilustrativa, de uma criança, adolescente, quer dizer, que vai ter a sua primeira viagem de avião, e chega no aeroporto e está encantado com tudo. Fica olhando lá de cima os aviões, e fica contando as horas de poder entrar, e quando chamam os passageiros, ele é o primeiro. Corre, se assenta, e sua cadeira é a cadeira da janela. Ele não perde um minuto sequer, de cada detalhe. Do seu lado senta uma jovem senhora, e observa a alegria daquele menino, e fica encantada. E o voo começa a acontecer. O avião plana no céu, e em dado momento, a aeromoça e o piloto pegam o microfone e começam a dar a informação. Coloquem o cinto, nós vamos passar por uma nuvem de turbulência, uma nuvem carregada. A mulher coloca o cinto e começa a ficar nervosa, a criança coloca o cinto e fica olhando pela janela. E quem já pegou turbulência em voo sabe, nós não conseguimos ver nada, estamos dentro de uma nuvem pesada e a gente não consegue ver o que está acontecendo. Você sente o avião balançando, às vezes inclinando, declinando, é tanta coisa. E aquela mulher, quando sente o avião declinar, ela começa a ficar nervosa e ela olha para o lado e vê aquele adolescente e diz: você não está nervoso? E ele olha para ela e diz: não, não estou. E ele volta para a janela para olhar tudo o que está acontecendo e ela, angustiada, diz: mas você está em paz? E ele disse: estou em paz, está tudo tranquilo. E ele volta e ela, não satisfeita, olha para ele e diz assim: mas por que você está tranquilo? Você é tão novo, esse avião pode cair, você tem uma vida pela frente, você não está parando para pensar nisso, por que você está em paz? Ele olhou para ela e disse: eu estou em paz, porque o meu pai é o piloto desse avião, e ele garantiu que o avião não iria cair. Sabe, queridos irmãos, a mesma história se aplica à nossa vida. O piloto da nossa vida não somos nós. O piloto da nossa história não somos nós. A história da nossa vida não está no controle das nossas mãos. A história da nossa vida precisa ser entregue totalmente àquele que sabe conduzir, aquele que sabe guiar, aquele que conduz a história, que nunca perdeu sequer 1 milímetro, ou quem sabe a história na palma de sua mão. Pelo controle, tudo está sobre a palma de sua mão, e Ele governa tudo, inclusive a sua história. Por isso Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente, estes são filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito do Senhor nessa noite, seja conduzido pelo Espírito de Deus, aprenda a viver em mansidão, aprenda a viver em humildade diante do Senhor, como Cristo. Cristo continua nos ensinando o que é ser manso, e Ele nos diz: ser manso é estar debaixo do controle de Deus. Porque, como eu já falei, queridos irmãos, Gálatas 5 nos mostra isso. A mansidão é fruto do Espírito. E quando nós estamos debaixo do controle de Deus, nós estamos sobre a autoridade do controle do Senhor. O manso, sabe como ele vive? Ele não vive tentando tirar o controle da mão de Deus. Ele não vive pela sua própria força, lutando para resolver os seus problemas. Eu não estou isentando você das suas responsabilidades humanas. O que eu estou dizendo é, o manso, ele sabe quem tem a força e quem tem o controle. Ele sabe que o sim de Deus é maravilhoso. Ele sabe que o não de Deus é maravilhoso. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem conduz a história. O manso, ele está em paz, porque ele sabe quem é o seu guia. O Senhor continua nos ensinando. Ser manso é não lutar para defender a sua própria honra. E eis aí um problema nosso, irmãos. Porque nós temos aquela ideia: eu tenho um nome para zelar, eu tenho uma honra para zelar. E Martin Lloyd Jones diz que, no Sermão do Monte, tratando sobre esse texto, que o indivíduo que é manso, ele não exige coisa alguma para si mesmo. Aquele que é manso, ele defende a honra de Cristo. Ele defende a honra do Senhor. Aquele que é manso, ele está mais preocupado com a glória de Deus. Ele está muito mais preocupado em obedecer. Ele está muito mais preocupado em ser exemplo.
Ele está muito mais preocupado em que o mundo veja nele Cristo Jesus. Ainda que ele perca, ainda que ele sofra, ainda que ele seja humilhado, ainda que ele seja destratado, ainda que ele seja perseguido, ainda que ele venha ter tristezas na vida terrena, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a glória do Pai. O manso, ele suporta as ofensas, ele suporta as injúrias, ele suporta as afrontas. Hernando Dias Lopes, tratando desse texto, ele também disse isso. Ele disse assim: há algumas coisas que se opõem à mansidão. Há algumas coisas que se opõem à mansidão. Segundo Hernando Dias Lopes, ele diz: a precipitação. Uma pessoa precipitada, ela fala antes de pensar. Ela age antes de refletir. Ela se destempera facilmente. Ela perde o controle emocional facilmente. Ela não é uma pessoa mansa. Ou ele não é uma pessoa mansa. Veja o que Hernandes continua dizendo. Tá? Algumas pessoas se opõem à mansidão. E essas pessoas são precipitadas. Elas são maldosas. Elas são pessoas que não são fáceis de lidar. Uma pessoa mansa, ela não faz o mal. Mas uma pessoa que não é mansa, ela faz o mal. Uma pessoa mansa, ela não deseja o mal. Mas uma pessoa que não é mansa, ela deseja o mal. Veja, queridos irmãos, outro ponto colocado por Hernandes, ele nos diz algumas coisas que se opõem à mansidão. A vingança. A Bíblia proíbe a vingança. Mas aqueles que não são mansos, eles querem se vingar. Sabe, a vingança é um prato que se come, como? Frio, né? Vocês estão lembrados. A vingança é um prato que se come frio, é isso que nós ouvimos na sociedade. Mas a vingança pertence ao Senhor. A nós não pertence a vingança. Veja, outro ponto sobre pessoas que se opõem à mansidão. Falar mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que mais Deus odeia é a língua que semeia contenda entre os irmãos. Está lá em Tiago capítulo 3. Mas sabe o que acontece? Uma pessoa que não é mansa, ela não sabe suportar ofensas, injúrias e afronta. E uma pessoa que não é mansa, ela vai ser precipitada, ela vai agir com maldade, com vingança, ela vai falar mal. Mas a pessoa que é mansa, ela deve saber suportar ofensas, injúrias e afrontas. E ela deve não ser precipitada, a pessoa que é mansa. Ela não deve agir com maldade, ela não deve agir com vingança. E ela não deve falar mal. E tudo isso, sabe quem a gente vê? Cristo Jesus. Por isso que o Sermão do Monte não é um sermão ético, moral. Não é moralista. Porque quando nós olhamos para nós nos encontramos falhos. Quando nós nos enxergamos no espelho, nós dizemos: Senhor, eu sou tudo aquilo que o pastor falou. Inclusive o próprio pastor também é tudo aquilo, Senhor. E agora o que é que nós vamos fazer? Quem poderá nos ajudar? Teologia do Chapolin Colorado. É Cristo, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Somente Ele é o padrão supremo de toda bem-aventurança. Por isso que ser bem-aventurado, ser feliz, não é pelos padrões humanos, é por Cristo Jesus. Uma outra coisa que Ele nos ensina sobre ser manso é perdoar as ofensas, é perdoar as injúrias, é perdoar as afrontas. Nós lemos nessa noite o Salmo 37, e o Senhor nos afirma, baseado no Salmo 37, principalmente no verso 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Este salmo, irmãos, nos ensina que ao invés de ficarmos indignados ou cheios de inveja com a prosperidade dos ímpios, nós, como filhos de Deus, devemos confiar nele em meio às opressões, em meio às injustiças que nós sofremos pela vida. Nós devemos ser e viver mansos, porque essa é uma promessa. Porque há uma promessa para quem assim viver. Há uma promessa envolvida. E o texto vai nos mostrar: nós herdaremos a terra. E esta ideia, irmãos, não é só no futuro, é um tempo presente também. A palavra herdar, irmãos, no original, significa, sabe o quê? O Senhor dar a sua parte. O Senhor atribuir a você a sua herança.
é o Senhor dar a você aquilo que Ele prometeu. Essa palavra de Mateus 5 é uma citação direta do salmo que nós lemos nessa noite. Coloca, por favor, Salmo 37, verso 10 e verso 11. E ele vai dizer assim: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. E o verso 11 ele vai dizer: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Herdar a terra, irmãos, é desfrutar das bênçãos aqui e de forma plena na eternidade. Por isso devemos confiar no Senhor, por isso devemos obedecer o Senhor, por isso devemos descansar na sua vontade. Eu preciso concluir. Eu quero concluir com perguntas de forma aplicativas ao seu coração. Você está vivendo de forma humilde e mansa? Você está sendo controlado por Deus, pelo seu Santo Espírito? Você está debaixo do controle de quem? Quem está conduzindo a tua vida e tua história? É você mesmo que quer ter o controle da sua vida? Que quer conduzir os passos seu e de todos que estão ao seu redor? Quem é Deus sobre você? Quem é o Deus da sua família? Quem está controlando sua família? Quem tem o controle da sua história quando os problemas surgem, quando os problemas atacam sua vida? E todo tipo de problema. Problemas inesperados, problemas que são esperados, problemas que são solucionáveis, problemas que, ao nosso ponto de vista, são insolucionáveis. Quem, irmãos, você está procurando quando surgem os problemas ou quando saem do seu controle? Você precisa entender nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te chama para ser manso. O Senhor te chama para ter uma vida controlada por Ele. E Ele te convida nessa noite a entregar o controle da sua história a Ele. E começar essa vida perdoando as ofensas, as injúrias, perdoando as afrontas, porque o manso vive assim. Essa é a outra pergunta. Você tem suportado e perdoado as ofensas, injúrias e afrontas que você tem sofrido por amor ao Evangelho? Por causa do nome de Cristo? Quando nós paramos para ver as perguntas e ver o que significa mansidão, parece que é difícil e impossível viver assim. É verdade, irmãos, eu também olho e digo assim: eu não alcanço, eu não consigo. Mas nós podemos olhar para Cristo e ver que Ele nos convida para assim agirmos. Nós podemos olhar para Cristo e ver que Ele viveu assim, e ver que Ele nos chama a caminhar assim, e dizer que nós não estamos só nessa caminhada. Nós podemos olhar para Cristo e saber que se nós erramos e pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, junto a Deus, e é Cristo Jesus, o justo. Por isso, nessa noite, irmãos, Ele nos chama a recomeçar a viver de forma mansa, a viver de forma controlada pelo Espírito Santo, controlada pela graça de Deus. O que não nos deixa ser controlado pelo Espírito Santo, sabe o que é? É o pecado. A palavra de Deus nos diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Por isso, nessa noite, você precisa começar a parar de olhar para as turbulências da sua vida. Lembra da criança, do adolescente olhando na janela do avião? Você precisa entender que quem está no controle da sua vida não é você. Não pense que ser manso é suportar tudo calado e quando tiver a primeira oportunidade jogar na face ou explodir como um vulcão. Você está sendo controlado pelas suas emoções. E nessa noite o Senhor te chama não para isso, o Senhor te chama para ser controlado por Ele. A saber agir conforme Ele agiu. Que quando humilhado, que quando escrachado, que quando zombado, na cruz do Calvário Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor nos chama nessa noite para ser controlado por Ele. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Convidar você a, nesse degrau que nós estamos subindo, a avaliar a sua vida. A se colocar diante de Deus.
e ver o que de fato está fazendo separação entre você e Deus. A compreender que o Senhor te chama nessa noite para abandonar tudo aquilo que faz você se distanciar dele. Se coloque diante do Senhor e rasgue o seu coração. Diz: Senhor, tira o controle das minhas mãos, porque talvez a sua vida não esteja caminhando até hoje bem, porque você está tentando ter o controle de tudo. E você se desespera em saber que o controle não está com você. Mas é justamente isso, o Senhor te chama nessa noite para depender dEle, para ser controlado por Ele. Ele quer te adestrar, Ele quer te ensinar, como um pai que conduz o seu filho. Ele te chama nessa noite para se render aos pés dEle. Querido Deus, nós estamos diante de Ti e nós reconhecemos o nosso pecado, as nossas fraquezas. Talvez nessa noite, Senhor Deus, tenham pessoas aqui que estão literalmente vivendo o contrário da mansidão, que tentaram durante tantos anos controlar a sua vida pelas suas emoções, que quiseram controlar a sua vida pelos seus achismos, pela sua força e inteligência, pela sua cultura, e estão caminhando em quedas e quedas e quedas, quedas emocionais, materiais, principalmente espiritual. Estão caminhando distante de Ti, porque não querem ser controlados, querem viver de forma independente. E Espírito Santo de Deus, nessa noite, quebra o coração duro, se assim estiver. Controla o incontrolável, que somos nós, que muitas vezes queremos agir pelas nossas forças e impulsos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós e nos faz sair daqui hoje como um novo homem. Homens e mulheres segundo o Teu coração, que estão dispostos a abrir mão de tudo por Ti, que estão dispostos a viver para a Tua glória. Porque há uma promessa para estes: eles herdarão a terra, eles serão felizes. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem nessa noite sobre nós e tira de nós qualquer perspectiva terrena e humana sobre felicidade, e crava na nossa mente e no nosso coração a alegria de te servir e de viver como Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar.